Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para vocês. Estamos juntos com a graça de Deus. E é essa graça que a gente já quer pedir no início do nosso programa, claro, para que Ele venha nos conduzir. Então vamos fazer a nossa oração juntos de todos os dias? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos sim ser conduzidos pela Tua graça, pelo Seu querer. E é isso que nós pedimos a cada dia, a cada novo dia. As Suas misericórdias se renovam. Que elas se renovem na nossa vida, que elas se atualizem na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos. E por isso nós pedimos, venha sobre nós, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, para bem viver esse dia, vivê-lo com qualidade, com esperança, com confiança. Jesus, eu confio em vós. Eis-nos aqui, conduza-nos na Sua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Assim, conduzidos pelo Espírito Santo, eu já quero mostrar e falar para você sobre o tema do nosso programa hoje, que é um tema delicado, mas que nós queremos olhá-lo com esperança sempre. O Senhor, Ele nos dá essa graça e como nós rezamos, elas se renovam a cada dia. Nós vamos falar sobre as doenças raras, isso mesmo, como conviver com elas. Então, já quero até mesmo falar com você que vive essa realidade aí na sua casa, na sua família. Tem alguém que tem alguma enfermidade, alguma doença rara? Partilhe conosco como que vocês vivem aí a superação, certo? E como que você vai partilhar? Você vai partilhar através das redes sociais, através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. Combinado? Bom, e quem vai estar conosco no nosso programa hoje é o Dr. João Paulo, que é um médico geneticista. Oh, quase que travou a língua aqui, que está conosco. Bem-vindo, viu, doutor? Alegria recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado. Também o Roland e a Silvânia estão conosco para partilhar um pouquinho da história do Gustavo, filho deles de 14 anos, que tem uma distrofia muscular de Duchenne. Vamos entender um pouquinho o que é isso e como vocês diagnosticaram, como que vocês vivem essa realidade, certo? Alegria recebê-los no nosso programa também. E a Viviane Canufri é nutricionista e vai falar também dessa, muitas vezes, restrição alimentar que algumas doenças necessitam. Então, tem um time aqui muito bem preparado para partilhar com você, para ajudar também na realidade que você vive. E não sei se você sabe, mas muitas dessas enfermidades, algumas dessas enfermidades, elas são detectadas através do teste do pezinho, você sabia? Então nós vamos acompanhar agora uma matéria que a nossa equipe foi preparar para que a gente entenda um pouco mais sobre essas doenças detectadas também através do teste do pezinho. É só uma picadinha, nada que o carinho de mãe não possa acalmar. Achei super tranquilo. Só ele que tá nervosinho agora. Na hora ele ficou calminho. Calminho, belezinha. As gotinhas de sangue do bebê recém-nascido podem garantir a saúde de uma vida inteira. Desde a década de 90, quando se tornou obrigatório, o teste do pezinho é capaz de diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. Ele se tornou obrigatório justamente por perceber que algumas crianças, após um tempo de vida, estavam apresentando algum déficit no desenvolvimento intelectual. As principais doenças, você tem a fenilcetonúria, que é uma deficiência de uma proteína chamada fenilalanina que você não metaboliza e pode trazer retardo mental nessa criança. Você tem o hipertireoidismo congênito, que, lamentavelmente, por ser congênito, obrigatoriamente tratamento hormonal. Você tem anemia falciforme, que é uma alteração das hemácias que não consegue levar o oxigênio na quantidade suficiente para suprir o organismo. E a fibrose cística, que entope, na acepção da palavra, o pulmão de secreção de muco e trazendo problemas seríssimos respiratórios, podendo levar até o óbito. O exame é feito depois do 3º dia de vida do bebê. O preenchimento de 3 círculos representa o teste básico. Em alguns casos, o resultado é mais aprofundado. A mamãe grávida ou o papai portadores de algumas doenças, tipo a sífilis, a AIDS, rubéola,
toxoplasmose, citalomegalovírus, que poderiam trazer problemas sérios a essa criança. A eficácia do teste do pezinho foi comprovada na família da Marília. As filhas gêmeas fizeram o exame ainda na maternidade. Os resultados da Beatriz não deram alteração, mas da Helena acusaram hipotiroidismo. Pouco mais de um mês depois, ela já começou um tratamento com um médico endócrino. E essa rapidez no diagnóstico foi fundamental para evitar o avanço da doença. Se não tivesse feito o teste do pezinho, não tivesse descoberto a doença, talvez ela tivesse lesões que hoje já seriam irreversíveis, que a gente não teria contato. Mesmo com o nível baixo da doença, o tratamento segue até o fim do ano, quando a Helena faz 2 aninhos. A pequena, com saúde em casa, é tudo que a família sonhava. A gente viveu tanta coisa com ela, que ficou tanto tempo na UTI, passou por tanta coisa, que isso é só mais um passinho daquilo que a gente tem que fazer para o bem-estar dela. Olha aí, gente, a importância, né, desse diagnóstico já no início, né? É importante que esse teste do pezinho ele seja feito, é obrigatório no Brasil, ele é obrigatório, né, doutor? Ele é obrigatório desde a década de 90 e ele é recomendado. O mais importante, como a Marília, a mãe das crianças, ele disse, é a detecção precoce antes que a doença cause dano no organismo. Esses são os critérios, inclusive, para as 5 doenças que estão no teste do pezinho atualmente. E ele é obrigatório no todo o território nacional e é fundamental ele ser feito no primeiro dia de vida e, se necessário, repetido para que seja detectado antes que a doença apareça. Então ele é de 3 a 5 dias, de 3 a 7 Sim. dias de nascido, Sim. tem que se fazer esse teste. Se for prematuro, tem que repetir com 120 dias. Ah, então prematura e papais de bebês prematuros com 120 dias se É. repete o teste do pezinho. Exato. Ok. E o que a gente pode considerar como doença rara? Quais são? O que a gente considera? Doença rara é a que acomete num grupo de 2.000 pessoas, uma tem essa doença. Uma pessoa tem. Isso. A Organização Mundial de Saúde tem o dado que é 65 pessoas a cada 100.000, mas é mais fácil uma para cada 2.000. Na parte prática, é aquela doença que a pessoa ela não consegue ou raramente encontra outra pessoa com a mesma doença. Então ela sente doenças órfãs também. Até em termos de médicos, de especialistas, fica um pouco mais difícil de se encontrar também, provavelmente. Sim, elas são um desafio, tanto da parte de diagnóstico quanto da parte de propedêutica, de tratamento, porque são poucos médicos ou profissionais da área de saúde que estão assim, treinados e têm hábito de lidar com essas doenças. E são doenças geralmente crônicas, progressivas e que elas necessitam de acompanhamento especializado. Não pode esperar muito tempo. Não pode esperar muito tempo para detectar. E como que se faz o diagnóstico? No caso do teste do pezinho, pelo exame. Já tem o certo. teste. No caso das outras doenças que não estão no âmbito do teste do pezinho, são cerca de 7.000 síndromes. É muita coisa, hein? Sim, e metade fica sem diagnóstico. Não consegue? Não consegue. Apesar dos avanços da genética, na parte de laboratório, isso é muito recente, grande parte fica sem diagnóstico. O que representa um desafio para os pais. Porque quando se chega num médico da genética ou num especialista mais treinado, os pais ou o próprio paciente, quando é mais velho, já passaram por um certo calvário. Já foram muitos especialistas até encontrar alguma coisa. Ninguém encontrou uma resposta, às vezes já foi submetido a tratamentos ou exames desnecessários. E o que nos assusta é o desconhecido. E eles convivem com o desconhecido. Além de, muitas vezes, um estigma social, principalmente de não ter uma resposta para dar para as pessoas próximas. Entendi. Também é comum os pais, no estágio inicial, terem um falso sentimento de culpa, porque o filho, às vezes, foi acometido por alguma doença rara, eles não sabem o que é, eles não conhecem ninguém. Fui eu que Sim. Na hora de gerar, o pai na hora de passar os genes que é o culpado. A busca é infinita, eles vão buscar resposta em tudo que podem ter feito durante a vida e, na verdade, não é culpa de ninguém. Não tem como dizer a culpa é disso. O que acontece é que existe a enfermidade. Existe um desconhecimento que é natural também por serem doenças com poucas... Raras. Exatamente. E é interessante também a gente
tentar falar, que o senhor falou que são mais de 7 mil, né? Mas quais são as mais conhecidas dessas doenças raras, assim, que elas são raras, mas agora a gente já tem um diagnóstico delas? A mais comum de todas é a síndrome de Down. Ela, hoje em dia, pode ser detectada, inclusive, durante a gestação. Mas por ela já ser muito conhecida, ela é socialmente bem-vinda. Bem-vinda. Existe até um certo glamour exagerado em torno da doença, mas ela é muito bem, nos últimos anos, muito bem inclusa na sociedade. Quando vem as outras, os pais ficam mais perdidos e, como eu disse, só 50% é diagnosticado. Nós tentamos fazer um diagnóstico clínico inicialmente, às vezes não precisa de exames. Não conseguindo alcançar uma resposta, nós passamos para exames complementares. E aí vai variar da suspeita. Hoje em dia, tanto no SUS, menos, mas nos planos de saúde existem ferramentas para auxiliar o nosso diagnóstico e buscar a resposta para os pais. Então, a síndrome de Down seria uma que já é mais comum. E quais seriam? Tem mais algumas assim? Síndrome de Turner, que acomete mulheres. Distrofia de Duchenne, ela é relativamente comum, pelo menos para o nosso universo que lida com essas doenças raras. Do teste de pezinho, a fenilcetonúria, ela é muito prevalente assim também, e ela tem tratamento para prevenir os sintomas. Um grupo de doenças que acomete muitas crianças, que é muito pouco debatida, é o atraso intelectual, deficiência intelectual. Mas que só vai ver um pouquinho mais para frente, né? Sim, o que é aflitivo para os pais, porque a criança foi gerada, a criança começou a ser criada com todas as expectativas que temos diante de um filho, e lá para o primeiro, segundo ano de vida começa a dar sinais de atraso. E aí os pais têm que passar por um processo de entender o que está acontecendo, às vezes de aceitar o que está acontecendo. Para ir atrás também do diagnóstico. Para ir atrás de especialista, e aí começa o calvário, que eu disse, que assim... E tem toda uma pressão social de familiares e pessoas próximas perguntando, querendo saber o que está acontecendo com a criança. Nesses casos é muito difícil às vezes chegar numa resposta única. Já imediata também. Sim. E aí entra, eu acho, para a gente falar também um pouquinho dessa realidade dos familiares, porque, como o senhor disse, né, que o desconhecido deixa a gente meio sem, né, sem a resposta, sem saber como agir. Mas é interessante a gente falar também para os parentes, para aqueles que vivem essa realidade, de não ficarem assim pressionando, né? Eu acho que em todos os âmbitos, né, da nossa vida, quando tem alguém pressionando, parece que a gente não tem resposta e a pessoa que está vivendo vai se sentindo mais acuada, né? Então fica uma dica aí também para quem vive e tem alguém próximo que tem alguma doença rara, alguma realidade que ainda está no processo de diagnóstico, que não acuse, que não esteja em cima, que não pressione, porque com certeza esses pais já estão aí na luta tentando descobrir o que se tem. Eu só quero fazer só mais uma pergunta para o senhor, que no caso a pessoa começa a detectar alguma coisa diferente no seu filho, ou então até pelo resultado do teste do pezinho. Qual especialista ele já deve buscar logo de imediato para evitar esse calvário de pular de especialista em especialista? Teria um que teria esse horizonte um pouquinho mais, seria o geneticista? Qual que seria o mais indicado? O teste do pezinho, caso ele seja alterado, o sistema de saúde entra em contato com os pais e o paciente já é direcionado dentro do sistema. Ele mesmo já é conduzido. Isso já é automático. E é, de certa forma, muito eficiente. Quanto aos sintomas surgirem, coisas que não estão no teste, tardiamente, o calvário ele é praticamente inevitável. Não tem como evitar. Também é muito difícil para qualquer médico, seja especialista ou não, fazer um diagnóstico com poucos sintomas. O tempo faz parte, o tempo da evolução, a história da doença faz parte do diagnóstico. Então, às vezes, a informação ela tem dois lados. A pessoa procurar demais, às vezes a criança tem só uma característica dela, às vezes ela vai ter um certo atraso, mas depois ela vai pegar, não é uma doença. Isso cria uma certa ansiedade nos pais. Na prática, o que acontece? O pai busca, os pais, o primeiro profissional geralmente é o pediatra. E ele faz uma primeira abordagem, às vezes observa mais um pouco, não conseguindo, vai passando para os especialistas. Mas saltar direto para o especialista pode, às vezes, saciar
o medo de ser uma coisa mais grave, mas muitas vezes pode não ser. Na maioria dos casos não é. Então, a pessoa estaria antecipando uma coisa que não vai acontecer. Então, o ideal seria o caminho mesmo de ir no pediatra, o pediatra fazer ali a primeira investigação e ir direcionando para os especialistas. Não tem como já ir direto num, talvez... Tem, só que pode não ter nada. E o papel de qualquer médico, seja o pediatra, seja o geneticista, seja o neuropediatra, de qualquer profissional da área de saúde, é prover conforto. Então, mesmo se o paciente já for num profissional mais especializado, o nosso papel principal é orientar. Ok. Conforto. Direcionar o caminho... Não tem um caminho errado. Sim. O usual o caminho natural. Sim. Então então já fica aí também essa direção. E eu queria saber de vocês aí, com a história do Gustavo. O Gustavo é o filho do meio. Sim. E aí vocês detectaram através do teste do pezinho? Não, no caso da doença dele, não. Não tem como detectar? Não. E aí como que vocês foram descobrindo? Bem, eu tive 2 irmãos com a mesma síndrome. E a gente, desde pequenininha, a gente verificava, assim, algumas dificuldades. Firmar o pescocinho, para sentar. Mas o pediatra sempre falava, não, isso é normal, cada criança tem seu ritmo, tem seu tempo. Andou com 1 ano e 6 meses. Caía com muita frequência, via com a cabecinha cheia de galo. O pessoal brincava que ia arrumar um capacete para ele, né, de tanto que ele caía. E com 2 anos e meio, a gente verificou essa questão de subir escalando em si mesmo, que é uma característica da Duchenne. Como que é? A criança... Quando ela vai levantar no chão, a criança brinca muito no chão. Quando ela vai levantar, ela precisa apoiar no próprio joelho. Ela não consegue levantar sozinha. Ela não consegue levantar o tronco, né? Ela vem se escalando até se levantar. Até se levantar. Aí a gente levou ele num ortopedista. E quando eu expliquei para ele todo a questão do histórico, a questão dos meus irmãos, a questão dessas quedas frequentes, desse levantar, ele já pediu alguns exames específicos que vieram totalmente alterados. Você dava um choque na hora que você pega o resultado, que não tem jeito, mãe abre mesmo. A gente sabe, tem aquela base olha, ali do lado e vai comparando. A gente não é médico, mas a gente abre e quer ver o resultado, né? Na hora que eu vi aquele resultado, assim, deu um baque no coração muito grande. E eu fui no médico, e o médico falou assim, olha, realmente isso indica que ele tem Duchenne, então você tem que procurar um neurologista. Aí o pediatra entrou em ação, na hora que ele viu, né, ele levou um susto, ele ficou chocado, o pediatra, e ele pegou e encaminhou a gente para um neuro, e desse neuro já encaminhou a gente para uma especialista em doenças neuromusculares, que é a doutora Juliana Gurgel, que atende no Hospital das Clínicas. Então, o diagnóstico dele foi feito com 2 anos e 7 meses. Então, foi feito um diagnóstico até precoce. Bastante precoce. Né? Porque talvez por conta do histórico familiar, né? Ela procurou auxílio antes justamente por causa do histórico familiar. Se não, normalmente pais normais aos 5 anos de idade, 6 anos de idade que começa a perceber. O pediatra, assim, cada criança tem seu ritmo, cada criança tem seu tempo, mas eu acho que não é bem assim. Você precisa estar... Porque na hora que faz o diagnóstico, sim, você olha para trás, você vê todos os sintomas lá. Né? Então, você precisa estar mais atento. Eu acho que falta um conhecimento maior até dos pediatras em relação a essas doenças. Você está vendo algumas fotinhos aí do Gustavo. E aí, com 2 anos e meio, você conseguiu diagnosticar. E com isso, o tratamento ele pode ser feito com... com 2 anos e 7 meses. Mais eficácia. Já começou desde 2 anos e 7 meses que ele faz tratamento com fisioterapia, tem fonoaudióloga. Depois que ele cresceu mais, tem psicóloga também, para ajudá-lo a lidar com essas dificuldades. Porque a criança, ela anda até 11 anos. O Gustavo foi para cadeira de rodas com 11 anos. Então ele andou normal até os 11? Normal não. É uma doença progressiva. Então, assim, ele vai perdendo as forças à medida que o tempo vai passando. Aí começa a ter mais dificuldade para andar, não consegue correr, subir degrau. Então, tudo começa a ficar mais difícil para ele, até que vai para a cadeira de rodas. E aí o Gustavo hoje está com 14 anos. 14 anos. Tá certo. A gente vai continuar conhecendo um pouquinho a história do Gustavo, entendendo também um pouquinho mais sobre essas doenças raras. A gente vai para o intervalo, que é bem rapidinho, e volta já já. Estamos de volta fazendo essa manhã super viva e também esclarecedora, com a graça de Deus e também de cada sócio evangelizador que faz essa obra acontecer. Você que é sócio da Canção Nova, permite que programas como esses, mas também toda a nossa programação
todo o sistema de Canção Nova de Comunicação, os encontros aconteçam. Então, muito obrigada a você que é sócio, mas também você que sente aí no seu coração um desejo de evangelizar com a gente, você pode se tornar um sócio através do 12 31 86 2600 ou acessar clube.cançãonova.com. O valor da doação, o dia, a forma, é tudo do seu jeito, quanto você pode, quando você pode, tá bom? Então, para mais informações, ligue para a nossa central de atendimento, o pessoal vai esclarecer tudo direitinho para você que você ajude com o que você pode, mas também que muitas pessoas não deixem de ser alcançadas pela graça de Deus. Então, 12 31 86 2600. Bom, a gente estava aqui ouvindo um pouquinho da partilha, falando sobre o Gustavo, e aí me veio assim uma curiosidade, né? Porque você já tinha os seus irmãos que tiveram essa síndrome, mas também ao mesmo tempo naquela época deve ter sido muito difícil o diagnóstico deles também. Eu falei que eu não enfrentei esse calvário, mas os meus pais enfrentaram. Foi muitas visitas a especialistas, o Hospital do Baleia, né, que era um hospital mais conhecido na época. Aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Então, assim, eles sofreram muito até chegar no diagnóstico da questão dos meus irmãos. E havia uma falta de conhecimento, eles não conheciam sobre a doença, não houve muita informação. É interessante que eles não passaram isso para a gente como filhos, a gente acompanhava mais aleatoriamente, mais de lado, né? Então, a gente não teve assim, acesso às informações que eles já tiveram. Então, muitas coisas eles não... Eles preservaram vocês, né? Assim, guardaram. Preservaram a gente de não passar. Mas a gente via o sofrimento deles, essa luta para chegar a um diagnóstico sem tratamento, que é uma doença que não tem tratamento. Né? Eu acho que o mais difícil, de lidar com uma doença assim, é a questão de não tem tratamento. Não há o que você possa fazer que impeça o avanço dessa doença. Você pode ajudar amenizar. Né? Então, assim, você tem tratamentos para ajudar a mitigar os efeitos da doença, ou a retardar os efeitos da doença. Né? Só se retarda, mas sabe que existe esse processo de evolução, de progressão. E, na verdade, entra também a questão do amor, né? Que o que se tem é o amor de cada dia. É verdade. É engraçado que eu estava aqui lembrando que quando você recebe, porque o médico ele trabalha, mas ele não sabe dentro. Quando você recebe o diagnóstico, eu falo assim, para mim foi a pior dor que eu senti na vida. Eu já tinha perdi meus pais em acidente de carro, com irmã, perdi meus irmãos também, mas a pior dor que eu senti foi a do diagnóstico. Isso, do diagnóstico. Então, a impressão que você tem é que você recebeu como é que fala? Uma coisa de morte, como é que fala? Sentença. Uma sentença de morte. Então, assim, você passa por aquele período em que parece que não vai dar nada certo, acabou a vida do seu filho, acabou sua vida. O chão abriu. O chão abriu, você começa a ver como é que vai ser o futuro dele. E, então, o maior desafio da gente é sair disso e falar assim, não, a gente precisa levantar, precisa prosseguir, porque o meu filho precisa de mim, a gente tem que dar um jeito de dar ele, né, igual meu marido, se esforça o máximo que ele pode para dar ao Gustavo uma melhor qualidade de vida. E eu batalhando em casa para que ele tenha uma qualidade melhor de vida. Então, assim, a gente não tem... Por exemplo, eu brinco assim, eu não tenho tempo para chorar, não tenho tempo para ficar prostrada no meio do caminho. A gente tem que avançar, a gente tem que prosseguir, porque ele depende da gente. E ele estava falando uma questão ali, da questão da visão dos pais. A maneira como os pais encaram a doença, a maneira como os pais encaram esse problema vai definir como o seu filho vai encarar essa doença. E como vai ser a qualidade de vida dele. Isso. Então, se você está para cima, se você fala assim, não, vamos continuar um dia de cada vez, isso vai passar para o seu filho vai ter uma outra visão da vida, vai aproveitar mais a vida e vai ser uma pessoa feliz. Não vai ser um fardo, vai ser a vida que eu tenho para viver hoje com qualidade, com alegria. É uma visão que as pessoas têm também, do coitado. Não é um coitado. Não é uma pessoa assim, digna de pena. E se a gente for perceber, né, que tem muitas pessoas que falam, né, que quando se tem algo especial na família, você tem ali a oportunidade e a presença de Deus na oportunidade de ser melhor a cada dia. Isso, né, que você falou, de não se entregar, de não parar. Você quer ser melhor porque você quer ser melhor para ele, quer que ele tenha o melhor também. Então, é uma superação diária e um caminho de santidade e de esperança. E é realmente Deus que capacita a gente a prosseguir, a caminhar, a levantar todos os dias e cumprir a rotina. Né? Assim, eu sei que tem pessoas que passam por uma situação muito pior do que a minha.
né? Mas estão de pé também, continuam avançando. E um vai ajudando o outro, né? Isso, quando olha e fala assim, não, ela está de pé, eu consigo ficar de pé também. Eu queria só que a gente entendesse um pouquinho como que é a doença do Gustavo, doutor. Quais são os sintomas, o que é essa doença? Inicialmente, tem que pontuar isso. É uma das doenças mais difíceis para a gente dar o diagnóstico também. Quando nós recebemos uma criança com suspeita de Duchenne, vem aquele primeiro exame praticamente confirmando o diagnóstico, hoje em dia tem um exame de DNA, como a senhora mesma falou, receber o diagnóstico é como receber uma sentença de morte. Para nós é como dar. É um desastre no nosso dia também. Então tem um outro lado agora que a gente está conhecendo. É verdade. O médico ele passa a falsa sensação de ser frio, de ser indiferente, passível, mas isso é porque não é geralmente só um paciente que a gente atende, a gente tem que estar sólido para os outros casos. E a nossa função é ser um para-raio também. Não existe recepção boa para um diagnóstico ruim. Sempre vai ser ruim. Não sei se vocês se recordam, o primeiro sentimento que vem com o diagnóstico do Duchenne ou de qualquer outra doença rara é raiva. Essa raiva, às vezes, pode ser direcionada momentaneamente até para a criança. Isso é instintivo. E o nosso papel é receber essa carga toda e a família ficar mais pacificada dentro do núcleo familiar. Então, na verdade, o papel é receber, tentar aparentar, vamos dizer assim, para amenizar o processo. Tipo, é normal, vai dar certo. Mas dentro também existe uma luta interior. Serenidade. A gente, inclusive, evita de dar o diagnóstico só para um. A gente pede que os dois estejam lá, porque mãe geralmente é quem carrega o fardo da família. Perdão, mas é verdade. Eu tenho que reconhecer. Carrega o mundo nas costas. E aí o que acaba acontecendo às vezes? A mãe está sozinha, recebe aquela notícia. Recebe a notícia que já vai contra todo aquele instinto materno, aquela maior força que existe para o amor materno. Aí chega de noite, ela tem que contar para o marido. Ela vai ter que fazer essa parte já difícil. Aí ele vai ouvir a informação pela metade, porque ela não tem obrigação de passar tudo, e aí a raiva vai para ela, a suposta e falsa culpa vai para ela. Então essa primeira parte de uma doença é realmente a tradução do diagnóstico. Isso tem nosso papel, e o que ela falou brilhantemente é a forma como a pessoa encara. Duchenne, no caso, ela tem uma certa dificuldade, e ela é muito cruel nesse ponto, porque é uma criança saudável. É um menino, né, que está brincando e ele não tem nenhum estigma físico da doença. E a mãe e o pai vão ter que projetar que ele vai começar a perder habilidades e vai ter que começar a fazer tratamentos para ajudá-lo. Só que isso é totalmente antinatural. Como que você fala para um casal que, olha, seu filho está com uma doença que ela requer muitos cuidados e que ele vai perder habilidades, ele vai perder coisas que ele tem. Não é uma notícia em que ela, tipo assim, tem a visão de uma melhora lá na frente. Então, você tem que dar uma notícia de que precisa de cuidado. E tem uma peculiaridade que é o seguinte: se qualquer um de nós 5 aqui for receber uma notícia de uma doença em nós vamos passar pelo mesmo processo: raiva, negação, luto. Mas em algum momento nós vamos encontrar um conforto em que fizemos, que nós já passamos na vida e tudo. Agora, para falar isso para um casal saudável, do filho... Que esperou tanto. Isso não é natural. E eu acho que isso tem que ser encarado com naturalidade também. É ruim, é pesado, isso faz parte. Eu costumo falar com os pacientes o seguinte: o errado seria achar isso normal. Então, a dor faz parte do processo. Particularmente do Duchenne, a criança vai começar a ter essas quedas que ela falou, geralmente detecta com 5 anos de idade, como já sabia no caso da sua família, vocês perceberam antes. E por que ela acontece? O nosso DNA, ele é um livro. Na verdade, são 46 livros. No 46º livro, tem uma palavra, DMD, que está alterada, que é a responsável pela estrutura, pela argamassa do músculo. Ela não é feita corretamente, em alguns casos ela está ausente, então a musculatura, que é o que sustenta o corpo, ela começa a ruir.
por isso que o menino precisa ir para cadeira de roda, por isso depois ele precisa de assistência. As mulheres não são acometidas por essa doença porque elas têm uma cópia desse último livro. Elas têm 2. Homens só tem 1. Então, esse livro que é acometido, esse livro que tem esse erro de português, ele não tem o outro reserva para o corpo fazer a argamassa certinho. A leitura certa. Então, é uma doença que acomete exclusivamente homens. Ela é transmitida geralmente da mãe para o filho, porque a mãe ela tem um livro com esse erro, ela não sabe porque ela tem outro, aí quando ela vai gerar o filho, ele pode ser acometido pela doença em alguns casos. Mas isso não quer dizer que é culpa também, que é o que eu falo. Nenhuma mãe... Não foi você que escreveu o livro? Exatamente, perfeito. Então, assim, não tem como, assim, isso não é culpa de ninguém. Acontece. E qualquer pessoa, ela tem um erro de português no DNA dela. 2% do nosso DNA, ele carrega algum erro. Porque aí, quando a gente encontra uma pessoa muito parecida com a gente, geneticamente falando, a gente pode gerar crianças assim. Então, isso não é culpa de ninguém. E o tratamento do Duchenne, no caso, é equipe multidisciplinar, precisa de fisioterapeuta, precisa de neuropediatra, para mitigar os sinais e os sintomas. E eu achei interessante o que ela comentou em relação ao comportamento, né, como que é conduzido o tratamento do filho, né? Depende muito da estrutura e de como a família encara isso. Isso a gente vê muito, né? Eu trabalho com doença metabólica, isso é muito visível, né, de acontecer. Que a adesão ao tratamento depende muito de como que a família encara. Como os pais reagem. Como que os pais reagem, como que eles encaram. Isso é muito visível mesmo. E até se recebe primeiro essa notícia natural, né? Como todos disseram, essa raiva, esse processo, mas depois o respirar fundo e seguir adiante. Vou ter qualidade, né? Colocar qualidade naquilo que eu posso colocar qualidade. A gente tem a história da Cacau Portela, que tem epidermólise bolhosa e vai partilhar um pouquinho com a gente. Vamos acompanhar. O número exato de doenças raras não é conhecido. Dentre elas, existe a epidermólise bolhosa, doença de sensibilidade anormal da pele que provoca bolhas em locais que sofrem o mínimo atrito. Cláudia Portela faz tratamento há vários anos e nos conta como é conviver com essa enfermidade. Eu já nasci com a doença, né? E quando eu nasci, ninguém sabia o que era essa doença. Nem o próprio médico não tinha conhecimento por que eu nasci com aquelas bolhas no organismo, né? E minha mãe teve a primeira filha desse jeito, mas ela veio a óbito sem saber causar morte. Aí vieram 3 crianças sadias e eu a última do mesmo jeito. A única coisa que eles informaram que era uma doença genética, né? E que eles estavam vendo que davam essas bolhas e que tinha que cuidar dessas bolhas, porque depois que estourava elas, vira ferida. Então tinha que fazer os curativos para não piorar, né, a situação, para ver se ia cicatrizando. Aí daí 3 meses que eu nasci, eu fiquei 1 mês e meio ou 2 no hospital. Daí um mês e meio que o meu médico foi aos Estados Unidos, veio com o nome da doença, que chamava epidermólise bolhosa. Mas não sabia o porquê, o que era, né? Só viram que era genético, poderia ser genético, porque a primeira filha nasceu e eu a última. Então, que minha mãe não tivesse mais filhos, que poderiam nascer outros. Meus pais não tinham, assim, uma orientação, não tinham um conhecimento do que era a doença. Encontrei outras pessoas com essa doença e fomos nos unindo e aí começamos a ter também contato com outros países que têm especialidade na doença. No princípio, quando eu comecei a fazer esse tratamento, eu fiz mais de 23 dilatações. É uma característica, a prisão de ventre, e a partir do momento que eu comecei a alimentar melhor, aí o intestino começou também a funcionar melhor, e mesmo assim você tem que ter algumas precauções. Por exemplo, eu amanheço comendo fibra, deito comendo fibra, e às vezes tem que tomar algum
espécie de laxante para ajudar, né? E essas orientações, quando criança, meus pais não tiveram. O tipo da minha epidermólise dá o atrofiamento, então elas indicaram um ortopedista de mão para fazer a cirurgia, abrir os dedos, né, um espaço, o intestino e assim, os cuidados diários que você tem que ter com você mesmo, uma higienização boa. Depois da higienização, que é o banho, né? Você tem que hidratar o corpo todo, onde que não tem as feridas, onde que você está exposta ao sol, passar filtro solar de 2 em 2 horas. E a roupa tem que ser específica, o sapato, tudo tem que ser muito macio para não machucar. No princípio, o primeiro obstáculo, né, que eu não pude estudar em colégio público nem particular. A orientadora, na época, me trouxe para casa, falando que eu não poderia estudar em um colégio, porque eu poderia levar trauma nas outras crianças, com as mãos sangrando, aquela situação que era, né? Que quando criança você tem muito mais lesões. E então minha mãe falou, tudo bem, mas ela não vai ficar sem ler, eu vou ensinar ela a ler e ela vai estudar. Depois veio a parte da adolescência, a parte do adulto, que você quer sair, você quer trabalhar, você quer fazer parte do social, né, da vida social, e às vezes ali o preconceito, né, impede muito. Fui me dedicando até fundar a associação que se chama Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise bolhosa. Lute bastante, tenha fé em Deus, que com determinação, força e garra que você consegue vencer. Hoje eu me sinto uma vitoriosa. Cacau, realmente você é uma vitoriosa. E a gente estava comentando aqui, por trás de cada pessoa que tem uma doença rara, também tem os seus pais vitoriosos. Então a gente vai rapidinho para o intervalo. Quero ler a sua participação, você que já mandou, você que está enviando. Quero ler no @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram. E o doutor João Paulo vai explicar também um pouquinho para nós o que é essa epidermólise bolhosa. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta nessa manhã super viva e olha, mesmo no inverno você não pode esquecer de beber água não, viu gente? É preciso a gente se hidratar em todas as estações do ano e eu quero já trazer aí para você que é da região sudeste, que quer ser revendedor, distribuir a água Canção Nova, você pode entrar em contato conosco através do deixa eu só ver direitinho que eu me perdi. contato@aguacançãonova.com ou agua.cançãonova.com no nosso site, tá bom? Então, agua.cançãonova.com no nosso site ou pelo e-mail contato@aguacançãonova.com. Combinado? A sua ajuda e 100% desse valor destinado à água é para a evangelização. Então, tudo aqui na Canção Nova se transforma em evangelização, graças a Deus. Assim como esse bate-papo gostoso aqui tem ajudado muitas pessoas que estão partilhando conosco através das redes sociais. A Emanuela de Maria diz assim: quero partilhar com vocês sobre o meu noivo, ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. No início foi muito difícil e ele passava por problemas também no seu trabalho. Mas com a graça de Deus e Nossa Senhora, esperamos fortes. Ele é uma pessoa positiva, graças a Deus. Peço orações para ele, que realize um milagre, mandando um anjo como doador de rins. Ele precisa de um transplante. E que Deus abençoe também a sua vida profissional. Obrigado, Manhã Viva. Um beijo enorme a todos da Canção Nova. Deus abençoe. Todo dia reza o terço da misericórdia. Que bom. Estamos unidos aí em oração também por você, pedindo a Deus essa graça, a graça do transplante, mas também entregando todos que vivem essa realidade, que aguardam aí um transplante, pedindo que o Senhor possa passar à frente, cuidando de cada um. A Renata
diz que a filha dela, a Júlia, ela tem 15 anos e tem síndrome de deleção 1P36. Ela faz um tratamento no IED, no Rio de Janeiro, e realmente, mesmo sabendo o que existe muito preconceito, mas Deus é mais e cuida de nós. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. A Gerinha diz que ela descobriu recentemente que tem trombocitopenia, é isso? Trombocitopenia essencial. Ainda não tive muita informação sobre a doença. Isso é uma doença rara? Posso ter nascido com ela? Bom dia e obrigado, doutor. Ajuda a gente. Bom dia. Ela não é uma... Acredito que não seja uma doença rara na estatística, porque é comum nós vermos essa doença durante a nossa formação. Ela não tem um exame genético, ela é um exame laboratorial e os sintomas que a pessoa deve apresentar. E o tratamento geralmente é a prevenção dos sintomas da doença quando ela aparece, que a pessoa fica cheia de hematoma. Mas é uma doença assim, conhecida na medicina, tem suporte, não tem cura, mas é tratamento dos sintomas quando eles aparecem. Existe um tratamento? Existe. O Ítalo diz, bom dia, Gabi, um tema delicado, muito importante de se trabalhar, força para todos os que as enfrentam. Programa muito bom, beijos, Deus abençoe, viu, Ítalo? É isso mesmo, força para cada um. A Fábio diz que a minha mãe tem retinose pigmentar e meu pai tem glaucoma, estou grávida de 8 meses. Existe alguma maneira de evitar que o meu bebê venha a ter? Como podemos diagnosticar ele ainda pequeno? Bom, primeiramente, parabéns pela gestação. A questão do glaucoma é uma doença que qualquer um de nós pode ter. Aumento da pressão dentro do olho. Isso não é raro. Não é raro e ocorre ao longo do tempo. As pessoas mais velhas tendem a ter. A retinose pigmentar, ela é um desafio porque ela tem um grupo de genes, um grupo de causas e não tem como ser evitada, mas o rastreio dela, encontrar essa doença, é principalmente através do exame com o oftalmologista. O oftalmologista que detecta isso, não tem nada que pode ser feito no período gestacional, não tem nada que pode ser feito para evitar, não quer dizer que acontece, não quer dizer que nem o filho que vai ter. Nascer com... Serenidade geralmente acontece quando mais de uma pessoa na família tem. Não parece quando se repete. Sim, mas é só fazer o caminho natural. A partir de quanto tempo ela pode levar o bebê para fazer o exame? Um exame oftalmológico numa criança no primeiro ano de vida é mais complicado, que é o fundo de olho. Mas no primeiro ano de vida não vai fazer diferença para a criança também, nem no segundo ano. Isso é mais para os pais do que para a criança. Então, após o primeiro ano de vida, pode começar a pensar em rastrear isso, mas até lá... Por enquanto, vive tranquilo? É uma doença que acarreta... A retinose pigmentar é uma doença que acarreta perda de visão mais para frente, não é nesse estágio inicial. Então, não precisa ficar desesperada, não. Fica tranquila, tem seu bebê na paz, tranquila, ame. Depois, do primeiro, segundo ano de vida, pode começar a ir no oftalmologista para ver qual é a conduta mais adequada. Certo. Então, tá bom. Obrigada. Agora, a gente explica pra gente, né? A gente ouviu a Cacau falando um pouquinho da vida dela. Explica para nós sobre a epidermólise bolhosa. Epidermólise bolhosa. As lesões da pele, elas se dão por causa de atrito. No nosso caso aqui, quando que a gente tem bolha na pele? Geralmente é no sapato. Onde machucou, o sapato apertou. Machucou, ou quando a gente está usando um sapato muito frouxo, a nossa pele, ela faz assim com a meia, e aí você tem uma reação que forma uma bolha. A pessoa com epidermólise bolhosa, as camadas da pele dela, elas não são ancoradas. Qualquer um de nós é mais rígida. Quando a gente usa um sapato frouxo, ocorre esse cisalhamento. Quem nasce com epidermólise bolhosa, a pele ela é muito lisa. Fininha. Fininha. Eles fazem uma analogia, inclusive, com a asa de borboleta. Então, qualquer área da pele da pessoa que tem atrito, a pele descola e forma lesão. Por isso que ocorre nas mãos e nos pés, principalmente. Existe um tipo que dá também na mucosa e no trato gastrointestinal, que é por onde tem atrito, passagem de alimentos e do movimento do Gente, órgão. que sério, que não tem como evitar, né? Através da alimentação. Não.
Eu não até achei que a Cacau tá muito bem, né? A gente percebe que ela tá bem nutrida, mas assim, tem alguns pacientes que eles evoluem com dificuldade alimentar, engasgo, estreitamento de esôfago, o que ela citou também, constipação intestinal, né? Isso ela também pode ser. Acorda com fibra, dorme então com ela já fibra. aprendeu, né? Então é importante que as pessoas tenham esse tipo de orientação, né? Porque às vezes a alimentação ela pode ser um pouquinho complicada nesse percurso mesmo, justamente por interferir internamente no trato gastrointestinal. Teria que ser uma alimentação mais líquida? Depende do caso, né? Depende da repercussão clínica no momento, né? Às vezes sim, se for líquida, pode ser um complemento calórico proteico, que isso dá uma quantidade calórica maior para que o paciente não fique desnutrido, né? No caso, mas não necessariamente seria líquida, depende muito do grau, né? Como ela falou, ela fez dilatação, né? Eles fazem isso, acho que com frequência, né, Sim, João? Fez 20 vezes. Faz com frequência, que aí consegue alimentar com alimentos mais normal, né? E ela fala da constipação justamente porque às vezes a dieta tende a ser mais branda, mais líquida, aí falta fibra mesmo, né? Eles tendem a ter uma constipação intestinal. Então por isso Mas aí depende do a caso, depende da fibra. idade, depende da situação. Cuidado com o cálcio também, né? Que eles tendem a ter uma deficiência de cálcio, osteoporose, ferro também, né? Porque às vezes pode ter sangramento, né, nessas bolhas, então tem que cuidar. Complexo vitamínico, porque esses pacientes também eles não ficam expostos ao sol, né? Porque eles não podem ficar por um período muito longo ao sol. Então tem a questão da vitamina D. E aí vai causar a bolinha. Tudo que pode gerar atrito, e o sol, no caso, ele pode causar uma dilatação da pele, aumenta o risco de lesão. Então, aí, no caso, vitamina D seria necessário também. A vitamina D, ela vem do sol também, né? Então, esses pacientes não podem tomar sol, então tem que ficar atento também às deficiências de vitaminas e minerais nesses pacientes. Então, é importante que essas pessoas que têm epidermólise bolhosa fiquem atentos a essas questões junto com o médico que acompanha, né? Fiquem atentos às questões nutricionais, dependendo da fase. Com o nutricionista também. Sim, também. Né? Dependendo da fase, da idade da doença, é importante que tenha um acompanhamento nutricional para ter um maior sucesso mesmo, né, na evolução. Uma maior qualidade, uma melhor qualidade, né, de vida. E a gente pode perceber que ela cita que tem também um irmão que tenha. Sim, isso é um dado importante em qualquer doença, até do Xene que nós já conversamos, que é saber se pode acontecer de novo. Pelo que ela falou brevemente, é um caso que os pais podem ser muito parecidos, ter a mesma alteração no DNA e isso pode passar para os filhos. No caso, aí tem que avaliar individualmente se tem chance dos filhos dela terem ou da chance de ser baixa de novo. Porque aí o senhor estava explicando também no intervalo que pode ser a realidade a pessoa ser a primeira a ter. Sim, ou pode ser algo que seja genético mesmo passado de... A epidermólise bolhosa, ela tem característica tanto o termo que a gente usa é recessiva e dominante. Recessiva é quando os pais são parecidos e podem passar para qualquer um dos filhos, geralmente é 1/4 das vezes. Se tiver 4 filhos, um tem. Dominante, geralmente acontece, a pessoa ela é a primeira, no caso da família, quando ela foi gerada, o livro teve um erro de português, né? E nesse caso, metade dos filhos tem uma chance de ter. Não dá para saber exatamente, sim, só com a história, só com uma entrevista, mas tem essa diferenciação. Em alguns casos, a chance de acontecer de novo, ela realmente existe, e em alguns casos, para a próxima geração também. Mas aí tem que avaliar cada caso. Agora, é interessante que o senhor fala do livro, né, que veio com erro de português. Não tem como corrigir esse livro antes dele ser lançado. Essa analogia não sei se funcionou, né? Não, corrigir antes de ser lançado, não. Um tema mais polêmico aqui, provavelmente vocês sabem, existem pesquisas, mas ainda está de pesquisas de corrigir o livro durante a vida. São técnicas, inclusive ganhadoras de prêmio Nobel, de edição do DNA de um paciente já acometido por uma doença. Só que é estudo. É um estudo, está em fase de teste, alguns resultados são muito bons, mas assim, é uma tecnologia extremamente revolucionária e requer muito cuidado e muita pesquisa ainda. Geralmente essas pesquisas demoram anos e anos e anos. Né? Como a gente começou
partilhando, né, dos seus irmãos, que ela falou assim, há 50 anos atrás não tinha esse diagnóstico dessa maneira. Então, precisou passar por esse tempo. Sim. Provavelmente essa pesquisa vai precisar passar por um tempo também. Mas as coisas hoje em dia, elas andam mais rápidas. Mais rápidas. Elas são, então, de repente, não vai esperar esse tempo todo. O DNA ele foi... O projeto Genoma é do ano 2000, tem 18 anos só, o tanto que avançou. Os exames estão mais baratos hoje em dia. Hoje, no plano de saúde, você faz o exame de DNA para ver o do gene. Mas é difícil também falar para a família. Tem um pouco de paciência que um dia a resposta pode chegar. Mas a medicina caminha para frente. Para cada dia, sim. Né? É a vivência do dia a dia, né? Existe uma outra enfermidade que é a fenilcetonúria, é isso? Isso. Que aí a pessoa ela termina não podendo adquirir proteína. Na realidade, a fenilcetonúria ela é detectada também no teste de triagem neonatal. E ela é o erro inato mais comum. Então, a prevalência hoje no estado de Minas Gerais é 1 para 21 mil. Só para ter uma ideia, hoje se faz 24 mil exames ao mês no estado. E quem faz esse teste de triagem aqui no estado é o NUPAD, que alcança aproximadamente quase 100% dos municípios. Então, é um programa de bastante sucesso. Eficaz. Né? E a fenilcetonúria, hoje nós temos um ambulatório, quer dizer, ele é centralizado aqui em Belo Horizonte, nós que tratamos. Nós temos mais ou menos mais de 350 pacientes em tratamento, que foram diagnosticados tanto precocemente quanto tardiamente. Precocemente a gente considera até 20 dias de início de tratamento e tardiamente às vezes a gente diagnosticou por meio dos irmãos, né, ou foi diagnosticado em algum outro lugar, né, que antigamente não se fazia o teste pezinho. Então, esses pacientes às vezes aparecem para nós, muitas vezes com sequelas, com retardo mental, né, e mesmo assim a gente inicia o tratamento. Mas o tratamento para fenil... Se consegue fazer antes, consegue prevenir que ela evolua mais rápido. Na realidade, o teste é preconizado do 3º ao 5º dia. Porque o que é a fenilcetonúria? Ela é um erro inato do metabolismo, detectado por uma deficiência de uma enzima no fígado, que não converte um aminoácido que chama fenilalanina em tirosina. Então, esse excesso de fenilalanina, que ele é tóxico ao sistema nervoso central. E é ele que vai acarretar todas as manifestações clínicas da doença. E dentre elas, a mais grave é o retardo mental. Então, se começar o tratamento precocemente, previne essas sequelas, essas manifestações todas da doença. Né? E o interessante dizer que a criança ela é normal nascer, ela não tem sintoma nem sinais nenhum. Vai aparecer algum tipo de sinal mais tarde, de 3 a 6 meses, que começa a aparecer algum sintoma. E muitas vezes já é tarde. Né? Nossa, muitas então vezes com 3, 6 meses já está instalado algum tipo de manifestação neurológica, né? Então às vezes já é irreversível. E uma vez instalado, ele é irreversível. Né? Por então isso o negócio que tem que tomar maior cuidado. Antes. Mas e qual seria o sintoma? A gente até fala que hoje a gente não quer ter sintoma mais de diagnóstico tardio, né? A gente quer pegar todos os pacientes antes. As manifestações atraso de desenvolvimento, principalmente, né? Atraso de desenvolvimento. A fenilcetonúria ela vai causar dano neurológico. Então o cérebro vai desenvolver com lesões. Então vai ser... Cada vez que passa vai causando uma lesão e vai sendo irreversível. Sim. Então quanto antes quanto antes você normalizar, melhor. Sim. Vai ter um acúmulo de uma substância no organismo que causa dano. É o mesmo mecanismo do diabetes, que é acumular açúcar e ao longo dos anos vai dando lesão nos órgãos. A fenilcetonúria acumula fenilalanina no sangue e nos primeiros 3 anos de vida ela causa dano principalmente no cérebro. Então, é normalizar isso, o tratamento eles fazem, e para deixar a concentração dessa substância bem baixa no sangue, a criança... E desenvolver bem. O ideal é isso, que o indivíduo ele tenha concentrações de fenilalanina bem baixos para que não tenha dano cerebral ou algum tipo de sequela da doença. Então, a dieta é o quê? Quer dizer, a proteína em si, ela tem um aminoácido que chama fenilalanina. Ela já tem? Ela tem, as proteínas principalmente de alto valor biológico, né? Então, quase todos os alimentos têm. Mas o que o paciente não pode alimentar?
carne, leite, ovo, que são proteínas de alto valor básico, biológico. né? Se a gente pudesse tirar a fenilalanina do ovo, da carne, eles poderiam comer normalmente, mas a gente não tem como, por enquanto, ainda não. Então, esses alimentos são proibidos na dieta do fenilcetonúrico, né? Que aí, já basicamente, tem uma quantidade alta no organismo. Exatamente, porque o intuito é que a fenilalanina fique em níveis bem baixos no sangue para que não cause lesões cerebrais. E, na realidade, o que eles podem alimentar? Frutas, verduras e legumes. Essa é a base da alimentação deles. E eles têm que tomar uma fórmula metabólica junto com a alimentação. Porque o que acontece? Como diminui a proteína de uma forma geral, eles ficam com deficiência de proteína no organismo. Então, eles utilizam uma mistura de aminoácidos junto com essa dieta. E essa mistura de aminoácidos, ela é muito cara. No caso da fenilcetonúria, ele está em torno de R$300 uma lata. E consome mais ou menos quantas por mês? 2, um adolescente chega a consumir umas 5 latas. Mas como é um programa do governo, hoje essas famílias elas recebem, né, com um medicamento excepcional, então eles recebem. Claro que algumas vezes tem deficiência de estoque e tudo mais, mas eles recebem, né? Agora, nós temos outras doenças metabólicas que são semelhantes à fenilcetonúria, que não estão no teste do pezinho, né, que são descobertos clinicamente ou por meio de irmãos que já tiveram a mesma doença, que como é uma doença genética autossômica recessiva, né, que é esses erros inatos. Aí a base da dieta é basicamente, a base é a mesma coisa, restrição de proteína e utilização de uma fórmula metabólica. Nesses casos, a fórmula metabólica, ela chega a custar R$2.000 a lata. Mas então, também tem assistência além de ou não ser... não, eles não. Não tem assistência. Então, além de não ser cobertos, né, pelo teste do pezinho, quando eles diagnosticado e eles têm que fazer o tratamento, eles têm que entrar na justiça para conseguir essa fórmula metabólica, além de outros medicamentos que alguns tipos de doença têm que, né, utilizar. Nossa, então, realmente a gente precisa estar atento, né, aos filhos, o quanto antes, né, aos diagnósticos, isso é extremamente importante. E você pode partilhar também conosco o que você vive aí na sua casa, se você tem alguma doença rara ou se conhece alguém, como você vive essa superação. Você partilha com a gente através do @manhãviva, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, volta já. Estamos de volta aqui fazendo essa manhã super viva, também muito esclarecedora, com a participação dos profissionais maravilhosos, mas também do testemunho de vida aqui de vocês, que tem fortalecido pelas participações muitas pessoas, viu, que estão com a gente. Mas a gente ouviu a Viviane falar também um pouquinho dessa realidade que existem medicamentos que a gente precisa recorrer aí à justiça. Então, para isso, a nossa equipe foi procurar a advogada Maria Helena, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto para nós. Vamos acompanhar. A justiça tornou-se uma das vias para resolver problemas de acesso à saúde. A advogada Maria Helena fala sobre judicialização da saúde, que aumentou a quantidade de processos movidos por pacientes para buscar, junto ao governo, o fornecimento de medicamentos e tratamentos ainda não disponíveis no SUS ou sem registro no país. A judicialização nada mais é do que a busca da justiça em prol de uma saúde, o que chega a ser absurdo, porque a nossa Constituição Federal determina, né, isso aí é o princípio da dignidade humana. A gente deveria ter aí assim, em qualquer lugar que você chegar, qualquer unidade hospitalar, mas infelizmente isso não está acontecendo. Então as pessoas estão procurando o judiciário para poder conseguir tratamentos, remédios. As regras, a princípio, o remédio tem que ser registrado no SUS pela Anvisa. Nós temos que ter o remédio aqui no país, e só que está havendo as exceções, porque a gente está com remédios que estão vindo de outros países que estão melhores do que os nossos fármacos. Então, a justiça tem concedido, porém ela tem buscado protocolar junto ao SUS, né, esses remédios para que chegue a outras pessoas também. Então as pessoas não precisariam nem de recorrer, porque é um direito que isso aí está na Constituição Federal. Mas infelizmente a gente está tendo que entrar com um processo para adquirir um direito que é nosso, infelizmente. E é muito triste, você está vendo aí, sabe, falta de leitos em UTIs, as pessoas morrendo em fila, falta de especialistas, a demora é tão grande que as pessoas chegam a morrer
ocorrer antes mesmo de um tratamento adequado. Então, infelizmente, as pessoas têm que procurar a justiça. Então fica aí a dica para que você busque ajuda técnica, jurídica, se você está vivendo essa realidade, viu? Você tem direito, sim. Quero ler aqui algumas participações. A Helenice Lopes diz assim: bom dia, amados, esse programa é muito maravilhoso, Jesus abençoe sempre, amém, graças a Deus. Também temos a participação da Barbosa Nogueira. Cada assunto melhor que o outro, está ótimo, parabéns, graças a Deus, que bom que está ajudando você também. Um beijo para todo mundo que está aqui entrando em contato, a Andréia, a Gabriela, Deus abençoe vocês também. Quero fazer um convite, vamos ter um acampamento de cura e libertação na Canção Nova, no feriado aí nacional, 12 de outubro, 12, 13, 14. Aproveita então essa oportunidade com o Padre Duarte Lara, que tem essa experiência e tem vindo aqui no Brasil já pela 4ª vez. Ele está conosco e você pode participar com a gente entrando em contato através do eventos.cançãonova.com ou no 12 31 86 2600. Nós teremos a participação do Padre Wagner Bahia, Irmã Maria Eunice, o Danilo Gesualdo, Roberto Tanuzzi e Ironis Pudaro. Gente, é uma equipe boa, viu? Um povo maravilhoso. E o tema desse encontro é: meu Deus, meu libertador, em vós espero sempre. Então aí o acampamento de cura e libertação de 12 a 14 de outubro. Já se prepare para viver aí esse momento, para viver esse encontro com Deus. Fica essa dica para você que ainda não foi na Canção Nova, para conhecer um pouquinho esse pedacinho do céu. Quando cada um chega lá na Canção Nova Cachoeira Paulista, fala assim: aqui é um pedacinho do céu. Então você que ainda não conhece, aproveita aí a oportunidade para você conhecer esse pedacinho do céu. A nossa equipe recebeu aqui um vídeo super especial, que é do Lucas Costa. Ele vai partilhar um pouquinho, ele também tem a epidermólise bolhosa. Vamos acompanhar. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu estou aqui com o Hélio, meu esposo, e o Lucas, que hoje ele está com 10 anos. O Lucas ele nasceu com uma doença rara chamada epidermólise bolhosa. É uma doença que até hoje não há uma cura para os médicos. Então, assim, eu costumo dizer que os primeiros 4 anos dele foi assim, um período bem complicado, onde ele teve por várias vezes desenganado pelos médicos, mas foi o tempo que o Senhor Jesus ele usou para nos levar para o deserto e fazer de nós pessoas melhores e pessoas mais fortes. Então, quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus cuidando de nós a cada instante. Naquele momento a gente não podia entender qual era o propósito de Deus, mas foi por esse momento de sofrimento conseguimos receber esse amor de Jesus, esse cuidado de Jesus, e nós podemos ter esse encontro pessoal com Ele. Foi a partir daí, dessa dor, que nós encontramos esse Jesus, que nos resgatou, que antes a gente era pessoas católicas, mas não era uma pessoa que vivia a fé. Então, através da dor, Deus nos resgatou, e hoje nós podemos ver que nós podemos ir além quando nós contamos com esse Deus do impossível. E hoje o Lucas está aqui e é a maior prova viva. E eu queria falar para você que se encontra também passando por um momento de dificuldade, por um momento de dor, seja qual for a sua realidade, que você possa contar também com esse Deus do impossível, acreditando que com Ele você pode superar suas dificuldades, acreditando que com Ele você pode ir além das suas limitações, não é, Lucas? Isso. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas, como águias, pois confio no Senhor.
Toda vez que você pensar que está numa dificuldade, olha para trás. Talvez atrás tem pessoas passando mais dificuldade que você. Foi um caso nosso. Nós pensávamos que estava carregando a cruz mais pesada. Mas quando nós começamos a olhar para trás, nós enxergamos outras pessoas carregando uma cruz mais pesada do que a nossa. Aquilo vem nos fortalecendo no dia a dia, de saber que Ele não é o único, nós não seríamos as únicas famílias que passavam pela dor. Foi através da dor que nós conhecemos esse Deus. Foi através da dor que nós começamos a contar com esse Deus. A partir do momento que nós invocamos o nome de Jesus na nossa vida, nós podemos ver a diferença, o mover dele para alcançar todas as graças que nós necessitamos. E na hora das dificuldades, nós estávamos na dor, nas noites ali. O que nós fazíamos era isso: prostrava de joelho e invocava o nome do Senhor. Só assim nós conseguimos chegar até aqui hoje. Por isso, convido a você a invocar este nome, porque este nome tem poder. Invoca mesmo que você conseguirá chegar aonde nós chegamos. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Que lindo, a gente tem um cantor aí, Lucas? A tia até se emocionou com você, viu? Deus abençoe, obrigado pelo testemunho de fé de vocês, dessa família. Eu estou emocionada. A confiança em Jesus, no meio das adversidades, de confiar. Deus está com a gente. No Diário de Santa Faustina, Jesus fala para ela que o sofrimento é um sinal de que eu estou bem perto. Então, às vezes, você não está sentindo, não está vendo Deus, mas é um sinal de que Ele está bem pertinho de você. Tenha essa certeza no seu coração, e que o Lucas possa ser inspiração aí para você. Tá difícil? Vamos cantar. Tá difícil? Vamos seguir à frente, vamos prosseguir, sem se cansar, né? Sem se fatigar, com asas de voar, nessa certeza de que Deus Ele está conosco, independente de qualquer situação. Eu quero pedir para vocês deixarem aqui para nós, como o testemunho do Lucas, o testemunho de vocês, apesar das dificuldades, como viver aí com uma doença rara na família, o que você indica, o que você diria para quem vive isso em casa? Eu diria para não focar na doença, não focar nas dificuldades, nas limitações, mas focar naquilo que seu filho pode fazer, naquilo que seu filho pode alcançar, na questão do amor incondicional, de realmente amar, dar o melhor que você tem para que ele se sinta bem, né? E realmente é aquela questão de vencer um dia de cada vez, é contar com a graça e com a misericórdia e com a provisão de Deus para vencer um dia de cada vez. E é só o que a gente tem, na verdade, né? O hoje. É o hoje. E como provedor, como pai, né? Que ela disse que você faz de tudo para que ele... Você faz de tudo para que eles tenham o melhor, não só o Gustavo, né? Mas os outros filhos. É porque é um desafio para nós como família, porque assim a gente fica muito focado no Gustavo. E nós temos a Ana Clara, hoje ela está com 19 anos, o Arthur está com 13. Então assim a gente tem que encontrar dentro de casa um equilíbrio com os outros filhos também, porque a gente tem que cuidar dos outros, né? E às vezes a gente fica muito focado em um e às vezes os outros ficam um pouco de lado. Isso para a gente é um desafio da gente encontrar esse equilíbrio dentro de casa para cuidar também dos outros filhos, né? Então assim, é uma coisa que afeta a família inteira, então não afeta só os pais e o portador, afeta também os irmãos. Então a gente tem que dia a dia encontrar esse equilíbrio. E assim, você falou, né, a mãe é que carrega vamos dizer, o mais pesado, né? E assim, a gente como pai, a gente tem que dar todo o suporte necessário e tem que estar junto. Todas as consultas que ela faz com os médicos, eu sempre vou porque eu quero estar ali presente. Acho que é importante a gente estar presente também, os pais estarem juntos. Uma vez uma geneticista falou pra gente que assim, 85% dos pais se separam
por causa dessa questão de... Em vez de ser um momento de se unir, isso, termina separando. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela estrutura familiar, que ela é muito importante. Então, nós fazemos parte desses 15%. Eu não me considero melhor nem pior do que ninguém por causa disso, mas graças a Deus pela estrutura familiar que a gente tem, e eu procuro sempre estar presente para, né, acompanhando, e não só sendo o provedor, né, mas o pai presente junto com o filho. E isso é interessante da gente perceber que é da família, né? Para crescer juntos, para amadurecer juntos, para vencer juntos. Né? Então é uma experiência de família. Que bom que vocês podem testemunhar. Eu agradeço a Deus pela casa, sempre eu oro a Deus, agradeço pela casa que eu tenho, pela família. Assim, eu vejo a casa nossa como uma cidade de refúgio. Ali dentro de casa, de uma certa forma, a gente encontra o refúgio em Deus e em nós como família. Né? Isso mantém a estrutura familiar. Um com o outro. O crer em Deus, né? O confiar nele, isso é muito importante. Deus está presente conosco. E o senhor quer deixar também um recadinho que esse final de semana tem evento. Esse final de semana agora, dia 7 e 8 de julho, aqui em Belo Horizonte, vai acontecer o primeiro Congresso Mineiro de Doenças Raras. Então, quem quiser saber sobre esse congresso, ainda tem, vai ser muito importante participar, porque vai ter profissionais da área dando palestras, né, sobre doenças raras. Então, quem quiser participar, procure, olhe no site vidarara.com.br. Vidarara.com.br. Então lá tem todas as informações sobre o evento. Então tá, vidarara.com.br para participar desse evento. É o primeiro Congresso Mineiro sobre doenças raras, aqui em Belo Horizonte. Bom, bendito seja Deus, né? Que vai acontecer esse congresso, que possa ajudar também a muitas famílias. Quero agradecer já a participação de vocês, mas eu queria aproveitar também e pedir para que vocês deixem aí uma mensagem para quem nos acompanhou ao longo do programa, quem vai nos ver depois através do Canção Nova Play. Que mensagem você daria para esses pais, como médico que recebe aí a notícia também junto com os pais, que precisa passar essa notícia? O que você diria para cada família que vive essa realidade? O que eu sempre entendi, e pegando emprestado a palavra, o pilar do cristianismo é ame o próximo como a si mesmo. O que eu tento transmitir para todas as famílias é o seguinte: amar o próximo como a si mesmo é se colocar no lugar do próximo. E o que todos nós gostaríamos é de ser tratado de forma igual. Não é para ter um olhar diferenciado, colocando a pessoa à margem da situação. Então, a mensagem que eu deixo é encarar com naturalidade. Ninguém está sozinho, todos nós somos acometidos por algum tipo de doença, e tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Esse acho que é o principal. Que legal. E é só para a gente fazer um parênteses aqui antes de terminar, que o senhor também gostaria de ter comentado, é que a epidermólise bolhosa, ela não é contagiosa. Não é contagiosa. As doenças de pele, às vezes, a gente tem uma repulsa cultural por causa de outras doenças que existem, mas ela não é contagiosa, assim como todas as doenças genéticas que nós falamos aqui. Então, acolher a pessoa como ela é, né? Acolher como nós gostaríamos de ser acolhidos. Como gostaríamos de ser acolhidos. E a Viviane? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre as doenças raras, que eu acho que quanto mais sejam divulgadas e conhecidas, melhor elas são tratadas e encaradas, né? É verdade. E eu acho assim, nós como profissionais de saúde, o João Paulo falou muito bem, muitas vezes a gente dá notícias que não são muito agradáveis. E a gente, muitas vezes, é foco mesmo de raiva, né? E nós temos que, né, a gente pede a Deus para que tenhamos paciência também, né? Para poder lidar com esse tipo de situação e para que essas famílias saibam, né, que o profissional de saúde está ali para ajudar, né? E a gente vai ajudar, assim, o máximo que puder, e que a questão da estrutura familiar é muito importante mesmo, né? Então, o meu sonho é que se tenha uma equipe de saúde enorme, com profissionais capacitados para atender a e que todos. Sejam detectadas todas as doenças. Talvez no futuro, né? Mas eu acho que é o sonho de qualquer profissional, para que as doenças realmente sejam tratadas e que a gente veja essas raridades somente em livros e não, né, no nosso dia a dia.
Amém. Obrigado pela participação de cada um. Obrigado. Ficamos aí com a frase, não só a frase, mas com essa vozinha aí do Lucas cantando, pois eu confio no Senhor, né? A gente vai encerrando assim e rezando juntos. Jesus, eu confio em vós. Que o Senhor conduza os nossos passos, que a gente possa criar asas do dia a dia. Cada dia basta o seu cuidado. Vamos amar no hoje. Obrigado por cada um. Deus abençoe. A gente se encontra até amanhã, se Deus quiser. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.